palmas pela vida do pastor Eduardo. Shalom a todos, eu sou o pastor Eduardo. Temos uma igreja cristã, e temos também uma loja, a Loja Israel, onde falamos de Israel e vendemos os produtos de Israel. Esse negócio de festa é muito interessante. Nós temos aqui um livro, Festas e Dias Bons, é um manual de prática de festas. Esse livro, se você acompanhar esse livro, você vai praticar festas na sua igreja. Antes, as pessoas nos chamavam para nós ensinarmos e falar sobre festa nas igrejas, mas com a pandemia nós passamos tudo para livro, porque entendemos que as festas é uma dimensão espiritual aberta nos momentos das festas, aonde o Senhor vem nos encontrar, porque foi Ele que determinou. Então, quando você começa a entender sobre as festas, entra no plano de salvação. Se você quer saber de plano de salvação, você comemore as festas, porque as festas são indicação do plano de salvação. E o mais interessante que quando nós começamos a praticar as festas, nós começamos a entender que o mundo espiritual ele é direcionado através das festas, porque as dimensões espirituais elas são abertas. É o momento de você buscar, requerer, porque é o Senhor que nos visita. Por isso que Ele determinou na Torá, por isso que Ele determinou na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, sobre as festas. Por isso que, como o apóstolo estava falando, as pessoas se reúnem na festa do tabernáculo, na festa do Pêssar, na festa que nós vamos falar aqui sobre elas, eles se reúnem para comemoração, porque a atmosfera é aberta, e aí você começa a requerer no mundo espiritual, você começa a mexer o mundo espiritual e começa a receber as bênçãos determinadas através dessas festas. Então é muito importante a comemoração dessas festas, porque são festas bíblicas e é o plano de salvação. Eu queria chamar meu filho Eduardo aqui à frente, porque ele é mestre, ele vai poder explicar mais sobre essas festas, sobre a cada um de nós, para nós entendermos. Primeira coisa que eu quero falar para você, que isso é uma quebra de sofisma, porque nós estamos acostumados a comemorar várias festas, tá? E quando a gente começa a entender as festas bíblicas, começa a quebrar sofisma. Então, espiritualmente, a placa de aço que fica na testa, na mente, ela vai sendo retirada para que você venha entender as festas. As escamas dos olhos vão caindo para que a gente possa enxergar o sobrenatural através dessas festas. Então, é muito importante você entender esse tipo de festas e comemorar aos pouquinhos. Começa a implantar na sua casa, na sua igreja, começa que você vai entender, porque está na Bíblia. E o meu filho Eduardo vai falar um pouquinho sobre isso. Por que celebrar a festa bíblica? Na verdade, a pergunta deveria ser: por que não celebrar? Visto que, desde lá de trás, lá em Levítico 23, Deus fala que seriam instituídos tempos de encontro com Deus. Deus estabeleceu tempos de encontro com Ele. E a partir daí foram estabelecidos 3 períodos festivos, onde nós temos uma festa principal, digamos assim, dentro de cada período. O primeiro período acontece geralmente em torno de março e abril, com as festas de Pêssar, que é a Páscoa, e Matzot, que é pães sem fermento. Aí o segundo período festivo acontece no terceiro mês do calendário bíblico, geralmente ali em maio, junho, que é a festa de Shavuot, que é chamada de festa das semanas ou festa de Pentecostes. E o terceiro período festivo acontece ali em setembro, outubro, onde tem 3 festas: Yom Teruah, que é o dia do Shofar, Yom Kippur, que é o dia do perdão, da expiação, e Sukkot, que é a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. Então, ao longo do ano, 3 vezes ao ano, eram chamados de tempos de peregrinação, onde todo o povo subia a Jerusalém para a celebração dessas festas. Então,
esses 3 períodos do ano foram períodos onde Deus separou para fazer algo específico na vida do povo. E aí, ao longo da história, você vê no Novo Testamento, as pessoas continuaram celebrando festas bíblicas. A época da igreja primitiva, eles continuaram celebrando as festas bíblicas, mas aí, se a gente entrar por um viés lá de teologia, você vê que desde o século IV até o século VII, sempre houve uma iniciativa de retirar as festas bíblicas de dentro da igreja, de modo geral. Então você tem ali Concílio de Nicéia, Concílio de Laodiceia, e todos os concílios tinha sempre algum cano, alguma coisa falando assim: é proibido a celebração das festividades judaicas, é proibido você se assentar com o judeu para fazer qualquer refeição, será considerado como anátema qualquer pessoa que participar de um festival judaico. Isso de 325 até 780. Então a gente para e pensa, bom, se por 3 séculos, 4 séculos, foi necessário que toda reunião, todo concílio tivesse uma regra de proibição, é porque a celebração de festa bíblica era muito presente na época do início ali do cristianismo. Só que depois de tanta insistência de retirar a celebração das festas, hoje nós vemos, de modo geral, um cristianismo que não observa festas bíblicas. Então, por que não celebrar as festas se isso fazia parte desde sempre? O ponto todo é que dentro das Escrituras a gente consegue meio que resumir a Bíblia inteira nessas 7 festas bíblicas, principalmente nesses 3 períodos. É uma forma muito didática de nós entendermos a Bíblia, de entendermos o plano de salvação, e o entendimento de festa foi fundamental na época da Nova Aliança, ali da igreja primitiva, para eles entenderem que Yeshua, que Jesus, era o Messias. Porque toda a profecia da vinda do Messias estava descrita nas festas, e ele foi cumprindo cada requisito ali nas festas de forma muito didática, a ponto dele se manifestar como Filho de Deus em uma das festas, a morte e ressurreição acontecer também em uma das festas, a vinda do Espírito também veio em uma das festas. A gente vai passar rapidinho sobre elas aqui. Então, por que não celebrar se todas as festas giram em torno do Messias, giram em torno das Escrituras? E antes de a gente entrar na primeira festa, também é importante a gente fazer uma distinção. Existem festas bíblicas e festas judaicas. Qual que é a diferença entre elas? As festas bíblicas são festas que foram instituídas por Deus. Ele mandou que celebrasse e deu ali a regra de como deveria ser celebrado. São festas que estão na Torá, no Antigo Testamento, e que estão presentes também no Novo Testamento. De modo geral, se você pegar Levítico 23, tem lá a descrição de todas elas. Números 9 e 10 também fala. Deus marcou esse encontro. As festas judaicas, elas, de modo geral, são feriados que celebram algum evento. Por exemplo de festa judaica, Purim, está até na Bíblia, está ali no livro de Esther, mas não foi Deus que mandou que celebrasse. Eles, por terem vivido aquela mudança de sorte, a salvação do povo, eles resolveram instituir esse feriado e espalharam por cartas para toda a comunidade judaica e passou a ser celebrado. Mas não foi Deus que mandou celebrar Purim. Os judeus se reuniram e decidiram que iria celebrar. Da mesma forma acontece com a festa de Hanukkah, que é a festa da dedicação, ou a festa das luzes, que acontece no fim do ano. Não foi Deus que mandou que celebrasse. É uma festa que celebra o milagre da reconsagração do templo e a multiplicação do azeite. Mas não foi Deus que mandou. Por mais que apareça lá em João, falando sobre festa das luzes, seja citado na Bíblia, não é considerado como uma festa bíblica, uma festa perpétua, porque não foi Deus que mandou. É uma celebração de milagre. E aí fica o questionamento. Deus faz milagre na nossa vida todos os dias. Nós vivemos milagres. Imagina se cada vez que nós tivéssemos a presença de Deus, tivesse um milagre na nossa vida, a gente instituísse um festival para a celebração desse milagre. Todo dia é dia de festa. Então, o que hoje é considerado como festa judaica está relacionado a esses feriados que os judeus instituíram, mas que não foi uma ordenança bíblica. Então, para nós, cristãos, que seguimos a Bíblia, a relevância para a gente é a celebração da festa
bíblica, porque foi algo que Deus mandou que celebrasse, e existe todo um apontamento profético e espiritual relacionado a cada uma delas. Então, as festas elas são divididas em 3 períodos. O primeiro período é marcado por 2 festas, que é a festa de Pêssar, que é a Páscoa, e a festa de Matzot, que é a festa dos pães sem fermento. Elas acontecem no meio do mês. E o calendário bíblico, é importante que a gente faça esse adendo também. O calendário bíblico, ele é diferente do nosso calendário. O calendário bíblico é um calendário lunisolar, ele é lunar. Então, os meses são diferentes. A virada do ano, pelo calendário bíblico, acontece ali no período de março para abril, que acontece, né? Que é o início da primavera em Israel, que para a gente seria o início do outono. Já existe o calendário judaico, que é o calendário civil de Israel, que começa em setembro, outubro. É outro calendário, por mais que seja lunar. Então, biblicamente, a gente vai olhar para a primeira festa, para o primeiro período, que acontece geralmente em março e abril. Esses 2 períodos festivos, eles marcam algo muito relevante. As festas, elas são ciclos. A gente consegue, biblicamente, falar sobre 2 ciclos. Primeiro, todas as celebrações ligadas ao povo de Israel, e depois todas as celebrações ligadas à vinda do Messias. Então, no primeiro ciclo de festa que a gente roda pelo Antigo Testamento, a gente vê que Pêssar, que é a Páscoa, que significa passagem, marca a saída do povo de Israel no Egito. Então, eles saem do Egito no dia de Pêssar, e os 7 dias seguintes são chamadas festas dos pães sem fermento, festa de Matzot. Então é um período de 8 dias de festa. Existe uma diferença da Páscoa bíblica para a Páscoa cristã. Que diferença é essa? Biblicamente, o Pêssar, que é a Páscoa bíblica, ela é marcada pela morte do cordeiro, porque foi quando o povo saiu do Egito, passa o sangue no umbral da porta. Para o cristão, a Páscoa é o dia da ressurreição. Então já tem uma diferença aí. Segundo a Bíblia, Yeshua, Jesus, ele morre na Páscoa e ressuscita em pães sem fermento. Dentro do cristianismo, a Páscoa é marcada pela ressurreição. Então já tem uma certa diferença aí. Esse período de 8 dias é um período onde não se come fermento. E essa informação é muito importante. Pela prescrição bíblica, durante esses 8 dias, começa ali na festa da Páscoa, no Pêssar, e se estende a Matzot, não se come fermento nessa época do ano, porque Deus determinou que o pão deveria ser sem fermento. E aí o Pêssar, que é a Páscoa bíblica, a celebração era com cordeiro assado, pães sem fermento e ervas amargas, e suco de uva. Era assim que se celebrava o Pêssar naquela época, e assim que se celebra até hoje: cordeiro, ervas amargas e pães sem fermento e suco de uva. Cada elemento ali representa alguma coisa. Você tem o pão sem fermento, que representaria uma natureza sem nenhuma transformação. O fermento na Bíblia, geralmente a gente associa o fermento ao pecado. Não necessariamente, é importante a gente fazer essa observação. Na Bíblia, fermento nem sempre significa que é pecado. A gente tem lá a base lá do Novo Testamento, do fermento dos fariseus e tal, e a gente acaba sempre associando o fermento como algo ruim. E não é. O fermento ele é o quê? Um agente de transformação da massa. Então, a primeiro período festivo, que é Pêssar e Matzot, qual que é o propósito desse período? Libertação. O foco do primeiro período festivo é libertação. Então, se eu preciso me libertar, eu preciso de fato retirar qualquer agente de transformação da minha massa para que eu seja uma massa pura. Então, a retirada do fermento no primeiro período festivo marca a retirada de fato do pecado, da iniquidade, da velha natureza. Então, o primeiro período festivo, que pode ser resumido como o período da libertação, porque o povo de Israel foi liberto do Egito, e eles vivem ali como se fosse uma semana se descontaminando
da época do Egito. Então é sobre isso que acontece o primeiro período festivo. Comer o cordeiro representa o sangue da libertação, né? O cordeiro que nos traz libertação. E nós que somos cristãos, a gente já aponta já para o Novo Testamento, não tem como a gente separar, né? Yeshua, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morre exatamente no dia de Pêssega. Então, quando a gente come o cordeiro na festa da Páscoa, a gente está declarando que nós acreditamos que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós fazemos parte dessa aliança, fazemos parte dessa refeição. As ervas amargas, representando todo o sofrimento ali do madeiro, e os pães sem fermento, falando sobre essa nova natureza, né? Esse novo nascimento. E o suco de uva, obviamente, o sangue da aliança. E a gente tem, creio que, muita base bíblica para isso, de forma fácil. E aí, Yeshua morre ali na Páscoa, em Pêssega. No segundo dia de Matzot, ele ressuscita. O segundo dia de Matzot era considerado como o dia de primícias. Se a gente relembrar lá o texto de Josué, o povo de Israel entra na Terra Prometida, eles celebram Pêssega, a Páscoa, e entram. No segundo dia da festa de Matzot é o dia em que não se cai mais maná. E eles começam a usufruir do fruto da terra. Era chamado de tempo de primícias, porque era o tempo onde eles entraram na terra, pegaram os primeiros feixes, apresentaram uma oferta movida diante de Deus, e a partir daquele momento não se cai mais maná. É interessante que Yeshua ele vai falar que ele é o pão que desce do céu. Então o pão do céu caiu até o segundo dia de Matzot. A partir do segundo dia de Matzot ele ressuscita. Então existe uma ligação do pão que desce do céu, físico, com o pão que desce do céu, que é o Messias. E ele ressuscita exatamente nesse dia. Por quê? Era um dia de primícias. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro a ter o corpo glorificado após a morte, dando início a toda uma geração de filhos de Deus que também terão o corpo glorificado após as bodas. Então, a festa de Pêssega e Matzot, toda ela fala sobre a libertação da velha natureza e um novo nascimento. Ao celebrar isso nas nossas congregações, é importante a gente fazer esse destaque de que, da mesma forma como o povo foi liberto do Egito e passou por um processo de descontaminação para ter essa nova natureza, da mesma forma que o povo de Israel fez isso, nós cristãos precisamos passar por esse processo anualmente. Deus nos chama a lembrar de que nós precisamos nos libertar da velha natureza, precisamos abandonar as práticas ligadas à velha natureza para que nós tenhamos um novo nascimento. Então todo o primeiro período festivo gira em torno dessa libertação. E aí se passam 50 dias. E chega ao segundo período festivo, que é chamado de Shavuot, que em hebraico significa semanas, porque acontece 7 semanas após o Pêssega. Essa festa também é chamada de Pentecostes, porque acontece 50 dias depois, do grego, né? Pentecostes. Essa festa ela não tem origem em Atos 2. Geralmente quando a gente fala sobre festa de Shavuot, de Pentecostes, a gente associa logo a Atos 2 e a gente acredita que seja o dia em que uma festa que nasceu ali no Novo Testamento. E não é verdade. Essa festa acontece desde a época do deserto e ela tem 2 pilares principais. Foi nesse dia em que Adonai entrega a Torá ao povo de Israel. A lei foi estabelecida neste dia de Shavuot, ao pé do Monte Sinai. E aí, muitos e muitos anos depois, nesse mesmo dia, existe a descida do Espírito ali em Atos 2. Os 2 pilares da festa são essenciais, porque não existe palavra sem Espírito, e não existe Espírito sem palavra. Então, os 2 pilares, eles se complementam, a entrega da lei e a descida do Espírito. É interessante que quando Moisés, lá em Êxodo 18, ele fala sobre a lei, né? Ele sobe ao monte, Deus dá os mandamentos, ele desce e fala para o povo. E aí o povo concorda, não, vamos fazer tudo conforme você
Disse a nós, beleza, aí Moisés pega o sangue, imola um animal, pega o sangue e faz uma aspersão, falando, esse é o sangue da aliança de Adonai com vocês. E ele sobe de novo, tem um evento do bezerro de ouro, todos conhecemos. E nesse tempo, nesse dia, foi quando Adonai escreveu as leis nas tábuas de pedra. Se a gente for lá para Jeremias 31, a gente vai ver uma passagem muito interessante. Deus falando assim, chegará o dia em que escreverei a minha lei, não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Jeremias já estava profetizando que, ao invés da lei ser escrita em tábuas de pedra, seria escrita em tábuas de carne. E, coincidentemente, no mesmo dia em que Deus deu a lei em tábuas de pedra, lá no Sinai, em Atos 2, Deus dá o Espírito, que escreve as leis na tábua de carne das pessoas através do Espírito. A Bíblia fala que a lei foi escrita pelo dedo de Deus. No Novo Testamento, Yeshua vai falar que o Espírito era o dedo de Deus. Ele faz essa associação. Então, ao descer do Espírito, em Shavuot, em Pentecostes, lá em Atos 2, Deus escrevendo a lei em tábuas de carne no coração das pessoas. Então, a festa de Shavuot, ela é muito relevante porque ela vai traçar exatamente o momento em que nós somos feitos filhos. E é interessante que, porque lá em 1 Coríntios fala que é o Espírito que nos torna filho, e nós clamamos Abba, que é paizinho. Então, se é o Espírito que nos torna filhos, a festa de Shavuot, que é a descida do Espírito, marca exatamente sobre essa questão da paternidade, de sermos feitos filhos, recebendo as regras do Pai no nosso interior. E a partir daí começa todo um processo novo de transformação. Lembra que eu falei que o fermento ele é um agente de transformação? Nem sempre é pecado? Um dos requisitos da festa de Shavuot são comer pães fermentados. E é importante esse destaque. Na festa de Pêssar e Matzot, o primeiro período festivo, não podia comer fermento. Na festa de Pentecostes e Shavuot, tem que comer pão fermentado. Era o único momento, pela lei, se você pegar os sacrifícios, nenhuma oferta queimada podia ter fermento. Mas a oferta de Shavuot, que era entregue, eles geralmente apresentavam 2 pães fermentados a Deus. Era uma oferta movida e eles comiam. Não era queimado, eles comiam na presença de Adonai aqueles pães. 2 pães representando as 2 tábuas da lei. Então, como celebrar Shavuot hoje, pela perspectiva bíblica? É importante trazer esse apontamento da importância da palavra de Deus em conexão com o Espírito, porque foi nesse mesmo dia que nós temos esses 2 eventos paralelos, né? A mesa do pão e a menorá, a palavra e o Espírito. E celebrar com pães fermentados. Então, se a Bíblia fala que era para levar como uma oferta de comunhão 2 pães fermentados, é interessante fazer um movimento na igreja para que as pessoas levem pães de suas casas, porque a Bíblia fala isso, que as pessoas deveriam levar pelo menos 2 pães fermentados, e todos comerem juntos desses pães. Então, todo mundo leva o pão, faz um mesão com um monte de pão, e todo mundo vai comer do pão de todo mundo. Todo mundo come em comunhão, porque se é uma festa que marca pela palavra e pelo Espírito, é importante que seja feita essa comunhão de se comer perante Deus. Então, enquanto no primeiro período festivo as pessoas a gente come cordeiro, ervas amargas e pães sem fermento, na festa de Shavuot ou Pentecostes a gente come pão fermentado. E por isso que eu não posso falar que o fermento representa o pecado, porque como que eu vou botar ali o pão com fermento representando o pecado na festa de Pentecostes? Não dá. Mas o fermento é um agente de transformação. Que agente é esse na segundo período festivo? O Espírito. Então, enquanto no primeiro o fermento representa a iniquidade, o pecado, que era o que agia na época da escravidão, no segundo período festivo, o fermento, que é um agente de transformação, representa o Espírito, que é um novo agente que vai começar a transformar a nossa massa e vai fazer com que a gente cresça. A gente tem a parábola da mulher que põe o fermento na massa, lá em Mateus 13, que o fermento representa o próprio Messias. A parábola fala, porque o reino do céu é semelhante ao fermento que a mulher colocou na massa.
Então, o fermento nessa parábola de Mateus 13 é algo positivo também, da mesma forma como acontece aqui nessa festa de Shavuot. Então, passamos por 2 períodos festivos. Eu estou falando um pouco rápido, porque é muita informação, mas no livro tem tudo detalhado, tem explicado direitinho, então é mais fácil de acompanhar. Vamos para o terceiro período festivo. O terceiro período festivo é marcado por 3 celebrações. Yom Teruah, que é o dia do shofar, ou o dia do alarme, do despertamento. Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do perdão. E Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Enquanto o primeiro período fala sobre libertação, o segundo período fala sobre novo nascimento e transformação de vida, o terceiro período festivo é marcado pela manifestação da glória de Deus. Por isso que os cristãos acabam sempre pegando muito a evidência desse terceiro período festivo, porque existe um texto de Isaías que fala que depois do novo céu e nova terra, todas as nações se reunirão em Jerusalém para celebrar o tabernáculo, e por isso existe todo esse movimento ligado à celebração do tabernáculo em Israel. Mas o terceiro período ele marca a manifestação da glória de Deus no meio dos homens. E ele tem 3 etapas. Como eu alcanço a manifestação da glória de Deus na minha vida, na minha congregação, para a vida do cristão? Precisa de 3 etapas. Primeiro, Yom Teruah, shofar, é o dia do despertamento. Teruah significa alarme. É marcado pelo toque do shofar. É um dia onde se começa um processo de despertamento espiritual. Não tem nenhuma refeição, não tem nada específico, mas é um dia de despertamento, onde a gente começa a nos despertar, começa um período de autoanálise, porque se eu quero a glória de Deus na minha vida, eu primeiro preciso de um despertamento espiritual. Eu preciso acordar, eu preciso começar a avaliar a minha vida, para que eu esteja apto para receber a manifestação da glória de Deus. Então é um dia que é marcado pelo toque do shofar, e desde esse dia de Yom Teruah até o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, da expiação, é um período de 10 dias de autoanálise. É um período onde eu preciso avaliar o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o meu passado, o meu presente, e eu preciso começar a buscar no Senhor o arrependimento, porque o arrependimento não é apenas um remorso, não é uma tristeza por algo de errado que eu tenha feito. É um pouco difícil para a gente às vezes descrever o que é arrependimento, porque o português não nos dá uma base muito simples de entender o que é o arrependimento. Até porque a Bíblia vai falar, por exemplo, que Esaú, mesmo com choro, não conseguiu alcançar o arrependimento. Então não é só um remorso. Arrependimento em hebraico é techuvá. Techuvá significa tomar uma direção oposta. E quando a gente entende o conceito de arrependimento pelo hebraico, fica mais fácil da gente entender. Se eu estou andando nessa direção e eu faço techuvá, eu me volto. Eu tomo a direção oposta. Então o arrependimento, ele está ligado de 2 formas. Se eu pratico algo e eu me arrependo, eu deixo de praticar. Esse é o primeiro ponto do arrependimento. Eu tomo o sentido oposto. Se eu pratico algo errado, se eu me arrependo, eu deixo de praticar e começo a fazer o que eu deveria fazer. Então, se eu, por exemplo, se eu roubei algo, o arrependimento, a techuvá, me faz fazer o quê? Deixar de roubar e restituir aquilo que foi roubado. Eu preciso tomar a direção oposta. Se eu tomei, eu devolvo. Então eu preciso dessa ação. Não é, o arrependimento não é só um sentimento. O techuvá em hebraico é um verbo de ação. É me voltar ao contrário. Exatamente, o que Zaqueu fez é um ótimo exemplo de techuvá. Ele fala, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Aí existe a techuvá, o retorno. Então, eu preciso primeiro de um despertamento espiritual de Teruá, de Yom Teruá, do dia do shofar,
porque sozinho eu não consigo mover o arrependimento. Então eu preciso da ação do Senhor, do toque do shofar, para esse despertamento, para ter esse mover espiritual, para que comece em mim um processo de despertamento e da geração dessa força, dessa coragem, desse mover, para que alcance o arrependimento. E aí nesse dia do Yom Teruah, do Yom Kippur, é o dia da cobertura, o dia da expiação. Era o único dia no ano em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Era nesse dia do Yom Kippur, para fazer a expiação pelo pecado de todo o povo. Na época da primeira aliança, o termo Kippur, do Yom Kippur, significa cobertura. E os sacrifícios que eram feitos na época da primeira aliança, eles não tinham o poder de perdoar pecado. Ele cobria o pecado. O sangue dos animais era uma medida paliativa de cobertura do pecado. Funciona mais ou menos da seguinte forma: eu tenho um pecado. Deus olha para mim e Ele vê esse pecado sobre mim e faz com que eu seja digno de punição pela justiça de Deus. Coerente, faz parte. Quando eles ofereciam o sacrifício, o sangue cobria o pecado. Então é como se o pecado ficasse escondido. Deus olha para mim agora e não vê mais esse pecado, porque eu cobri esse pecado. Então eu deixo de receber aquela punição. Porém, tem um detalhe: 2. Primeiro, o sangue ele cobre o pecado, mas o pecado continua existindo. Então, aquele agente interno, como se fosse um fungo que trabalha ali dentro, que vai corroendo por dentro, ele continua ali dentro. Eu só deixo de receber a punição, mas ele continua agindo porque ele não foi retirado, ele foi coberto. Quando Yeshua vem e morre no madeiro, ele não apenas cobre, mas ele tira. Por isso João, o imersor, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que cobre o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Por isso a Bíblia fala lá, Paulo vai falar que o sangue de animais não tinha poder para transformar o coração do homem, porque ele não tinha poder de tirar o pecado, ele apenas cobria. Agora, a partir da vinda do Messias e da ação do Espírito, eu começo a ter uma possibilidade de transformação interior, e aí eu começo a ter uma transformação de vida. Por isso que foi necessário para a primeira aliança essa cobertura, para que a ira de Deus não se aplacasse sobre o povo. Mas hoje eu só posso pedir perdão por algo que eu reconheço. Por isso a necessidade do despertamento. Eu preciso reconhecer o pecado para que eu possa pedir perdão por ele. Ah, mas e os pecados que eu não tenho consciência? Para isso existia o sacrifício do Yom Kippur, onde o sacerdote entrava uma vez por ano. Esse sacrifício era para cobrir o pecado cometido inconscientemente. A partir do momento que a pessoa toma o conhecimento do pecado, ela ia oferecer o sacrifício. Mas era uma forma de: olha, a partir de agora eu vou cobrir tudo. Vamos zerar mais ou menos aqui a situação. Então era uma vez por ano que era feito. Ah, mas Yeshua morreu em Pêssar. Mas o sacrifício que ele morre no madeiro segue exatamente a regra do sacrifício de Yom Kippur. Como que era o sacrifício de Yom Kippur? O cordeiro era levado, eram 2 cordeiros. Um era colocado a mão sobre a cabeça do animal e ele era lançado no deserto para representar a retirada da culpa do pecado do povo. Então os pecados, a culpa ela era levada. O outro cordeiro, ele era morto do lado de fora da cidade, sobre um pedaço de madeira com isopo e escarlate. E aí a gente olha para a morte de Yeshua no madeiro. É colocado sobre ele uma coroa de espinho, a imposição de mãos sobre a cabeça para transferir a culpa do pecado do povo. Ele é morto fora da cidade, sobre um pedaço de madeira. Teve o isopo que foi dado lá a ele. O escarlate, todos os elementos que falam sobre a morte de Yeshua no madeiro ali, bate exatamente com a descrição do sacrifício de Yom Kippur. Por isso que o sacrifício dele é um sacrifício único para o pecado, para cobrir o pecado de todos.
mas ele cobre os pecados inconscientes. Então, depois que eu tomo consciência do pecado, eu preciso pedir perdão. Não é porque ele morreu que hoje em dia eu não preciso mais pedir perdão, não. Eu preciso. Porque esse sacrifício automático, digamos assim, ele tem validade no pecado de inconsciência, assim como na primeira aliança. Tomei conhecimento, reconheci o meu pecado, e aí eu oro no nome de Yeshua, me apropriando daquela oferta, daquele sangue, para a expiação e a cobertura e a retirada do pecado da minha vida. Então essa é a segunda festa do terceiro período festivo. Para depois chegar a festa de Sukkot, de tabernáculo, que é uma festa que dura 7 dias. Também era chamada de festa da colheita, porque era a festa de colheita de frutos. Toma água aí, toma água aí. Só para entender, são 3 períodos. O período de libertação, ali da vida do Messias, é a manifestação da glória de Deus. Isso. O período de libertação, a Páscoa e os 7 dias é o Pães Asmos? Isso. Pães Asmos. O segundo período, a vinda do Messias. Vinda do Espírito. Segundo período. Vinda do Espírito. Isso. É a festa do Shavuot. Isso. Shavuot, Pentecostes, semanas. Pentecostes, Shavuot. Tá, agora você está falando do terceiro período. São 3 festas que estão nesse terceiro período festivo. Yom Teruah, que é o do Shofar, Yom Kippur, que é o dia do perdão, e agora Tabernáculo, que fecha com chave de ouro. Não teve lá, era o toque de chofar. Isso. Começava 10 dias. E começa, e daí depois, 10 dias depois, é o Yom Kippur. Os 10 dias eram dias de análise. Isso. Depois do toque do chofar, a pessoa analisava a vida, revia a vida sua, Isso. passado, presente, até o Yom Kippur. Isso. E o Yom Kippur era uma cobertura. Isso, que é marcado por um jejum. Nesse dia de Yom Kippur era um jejum, faz parte da festa fazer um jejum, buscando esse arrependimento e perdão do pecado. Era um momento em que eles geralmente faziam 25 horas de jejum sem comer, sem beber nada. Isso. Só que a Bíblia fala sobre 4 tipos de jejum diferentes, né? O jejum sem comer e beber nada, o jejum sem comer nada, só bebendo líquido, o jejum mudando a sua alimentação, você escolhe que tipo de alimentação você vai fazer, e o jejum onde você mantém sua alimentação normal e você faz alguma prática, você se abstém de alguma prática específica. A Bíblia nos dá base bíblica para os 4 tipos de jejum, tem referência bíblica no livro também, enfim. Mas esse dia de Yom Kippur é um dia de jejum coletivo, todo mundo faz jejum buscando esse perdão do pecado. E aí, logo depois, festa de tabernáculo. São 8 dias de festa, que tem algumas representações. Primeiro, foi nesse dia em que o tabernáculo é inaugurado. O tabernáculo é inaugurado nesse dia, o dia em que Deus derrama fogo do céu sobre o altar de sacrifício. Do templo, desculpa. O tabernáculo foi inaugurado em Pesa, o templo inaugurado ali em Sukkot, na festa de tabernáculos, lá com Salomão, 2 Crônicas 6 e 7. Então, existe a inauguração do templo, onde Deus manifesta a sua glória no templo, e aí a gente já começa a pegar o ponto. Festa de tabernáculo, manifestação da glória de Deus no meio dos homens. Glória de Deus se manifestando no templo. Depois, nascimento de Yeshua. Jesus nasce na festa de tabernáculo. E existe uma base bíblica para isso. Existe uma contagem baseada em Crônicas e Lucas. Jesus nasce na festa de tabernáculo. Por quê? A festa de tabernáculo é a manifestação da glória de Deus no meio dos homens. Um tempo onde, na época do deserto, eles habitavam em cabanas por 7 dias. Nasceu em tabernáculo. Na época do deserto, eles habitam em cabanas feitas com galhos, plantas, por 7 dias. Materiais da terra. Qual foi o propósito do tabernáculo? Lá em Êxodo fala: construam um tabernáculo, uma cabana no meio do povo, porque eu quero habitar no meio do povo. Então, o propósito de Deus foi sempre habitar no meio do povo. Ele constrói o tabernáculo no deserto. Ele envia Yeshua, que é a manifestação da glória de Deus no meio dos homens, exatamente no dia da festa de tabernáculo. E aí Yeshua nasce com material feito do pó da terra. Assim como as cabanas que eram construídas no deserto com galho, com material da terra, Yeshua nasce numa cabana feita com material da terra também. Tabernáculo 8.
tabernaculou, ele manifesta a manifestação da glória de Deus no meio dos homens. Além disso, era uma festa de colheita, onde as pessoas levavam os frutos, né, os décimos, os dízimos, as ofertas ligadas aos frutos. Então, como se celebrar tabernáculo hoje? O primeiro e o 8º dia eram os dias principais da festa. A festa durava 8 dias. Em Israel se celebram os 8 dias, mas eu entendo que a dinâmica para nós é um pouco complicado fazer 8 dias de celebração. Então, geralmente a gente escolhe um dia da festa para poder fazer essa celebração. Como essa festa era marcada por colheita de frutos, é importante na celebração nós termos frutos. Então, geralmente a gente faz uma mesa de frutas e sucos naturais. Qualquer fruta, qualquer suco. Assim como em Pentecostes, que é aquela mesa de pães que todo mundo come junto, tabernáculo, mesma forma. Frutas e sucos para todos nós estarmos celebrando a provisão de Deus dos frutos, porque essa festa é marcada pela manifestação da glória de Deus e também pela colheita dos frutos. Então, inclusive nesse dia de tabernáculo, uma das evidências que mostra que Yeshua nasceu na festa de tabernáculo foram duas. Primeiro, estava tudo lotado. Porque teve recenseamento. Beleza, mas por que teve recenseamento nessa época? Como era um período de festa, lembra que 3 vezes ao ano todo mundo subia a Jerusalém para celebrar? Estava tudo lotado, porque todo mundo sobe nesse período, então não tinha lugar para ficar. Por isso que os pais e Yeshua nasce ali na estrebaria, porque não tinha hospedagem, ele ainda era uma cidade próxima, porque não tinha lugar, porque todo mundo ia para a celebração das festas. Então, a festa de Sukkot, da festa das cabanas, ela é marcada pelo nascimento do Messias, que é a própria manifestação da glória de Deus no meio dos homens, e por essa colheita de frutos. Então, a partir do que a gente fecha o primeiro ciclo, libertou do Egito o povo de Israel, eles passam por um processo de libertação, recebem da Torá, recebem da lei, são despertados, pecados cobertos, Yeshua nasce e começa um próximo ciclo. Ele morre no madeiro, ele ressuscita, desce do Espírito, e aí é marcado pela vinda e a manifestação maior da glória de Deus no meio dos homens. Então, o ciclo festivo, ele descreve toda a Bíblia. Desde lá de trás, ele passa pelo nascimento de Yeshua e começa novamente o ciclo cristão até o fim dos tempos. Pode repetir? Posso. Isso é extraordinário. Isso aí é... Posso. Vamos lá. O povo de Israel é liberto do Egito, e aí eles tiram o Egito de dentro deles. Ok? Liberto do Egito. Pêssar, tiram o Egito de dentro deles, Matzot. Recebem da lei, Shavuot, Pentecostes. São despertados, Shofar. Tem o pecado coberto lá, perdoado, né? Yom Kippur. Yeshua nasce, tabernáculo. Começa o ciclo novamente. Yeshua morre no madeiro, Pêssar. Ressuscita, Matzot. Desce do Espírito, Pentecostes. E aí começa despertamento espiritual e bodas, né? Perdão dos pecados, julgamento ali e manifestação da glória de Deus no meio dos homens para terminar o tabernáculo. Então são 2 ciclos, a gente consegue resumir a Bíblia inteira nas festas bíblicas. Por isso que a gente fala que as festas bíblicas ela é uma forma muito didática de você explicar, porque agora imagina você falando sobre Yeshua para um judeu. Eles conhecem o primeiro ciclo ali, libertação do Egito, entrega da lei, despertamento, perdão do pecado. E aí, a partir dali, você pega o gancho, o Messias veio. E aí, todo o cumprimento literal das festas passa a ter um apontamento profético e se cumpre nos dias certos, dentro das regras e das prescrições certinhas. Então, você resume a Bíblia inteira no período de festa bíblica. E como foram tempos de encontro com Deus, que Deus marcou para a celebração no meio do povo, nós acreditamos que Deus tenha bênçãos espirituais específicas. É pecado eu não celebrar festa? Não.
Celebração de festa bíblica não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com vida eterna, nada a ver. Agora, Deus instituiu períodos específicos na história para fazer coisas específicas. Então, por que nós não vamos aproveitar essas janelas espirituais, onde Deus determina bênçãos específicas para períodos específicos, para nós recebermos algo do Senhor? Existe essa janela aberta, onde Ele separou bênçãos específicas. Então, a celebração de festa, ela não impacta na salvação, não impacta na vida eterna, mas ela impacta a nossa vida espiritual, porque a gente recebe do Senhor estratégias, bênçãos e um mover espiritual muito especial nesses períodos. Então, quando a gente se alinha com esse ciclo festivo, nós passamos a receber mais. É aquele bônus, é aquela bênção além. Eu acho que o entendimento da questão do ciclo das festas, o ciclo das festas resume o propósito, não só resume a Bíblia, que já é, mas o propósito eterno de Deus. Sim, é o plano de salvação de Deus É o inteiro. plano de salvação, de reino, de tudo que está ali dentro das festas. Entendendo a festa, a riqueza do entendimento das festas, está justamente a gente entender o propósito. Eu sei que a igreja hoje não tem noção do propósito, porque não entende as festas. É porque é como se você pegasse um livro qualquer e começasse a ler da metade para frente. Você pode até entender mais ou menos o desfecho, mas você acaba perdendo o porquê das coisas, muitos links que você não faz. Então, assim, é importante o entendimento para que a gente tenha um crescimento espiritual, um crescimento de entendimento, porque de fato você começa a entender propósito, você começa a entender o porquê das coisas. Isso te abre a visão e te dá mais base para você pregar o Evangelho, já que se a partir do momento que a gente entende que lá em Shavuot, com a descida do Espírito, nasce uma nação sacerdotal, e eu queria gastar 5 minutos falando sobre isso para a gente encerrar. Quando a gente olha para a festa de Shavuot, festa de Pentecostes, lá em Êxodo 18, Deus fala assim, que Ele separaria Israel como uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? Qual a função do sacerdote? Existiam 12 tribos, mas existia a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes. Qual era o propósito dos sacerdotes? Fazer com que todas as outras tribos se conectassem a Deus. Então, todas as tribos, por mais que tivessem sua independência, sua busca no Senhor, os sacerdotes faziam um papel de mediação entre as tribos e Deus. Quando, lá em Êxodo 18, Deus estabelece o sangue da aliança ao entregar a lei, e Ele chama Israel de nação sacerdotal, Ele espera que a partir de Israel comece todo o processo de restauração da humanidade, porque o propósito de Deus nunca foi salvar Levi, nunca foi salvar Israel, foi sempre alcançar toda a humanidade. Tinha que começar por um ponto. Então, a nação sacerdotal é aquela pequena porção que santifica o todo. Assim como as nossas ofertas que nós entregamos, é a pequena porção que santifica o todo. Paulo fala sobre isso no Novo Testamento. Então, a partir de Israel começa uma restauração. Lá em Shavuot, lá em Atos 2, começa uma nova nação sacerdotal, porque é feita o sangue da aliança através do Espírito. Então, em Atos 2, nasce uma nova nação sacerdotal, que é composta de judeus e não judeus. Já não tem mais uma etnia específica para ser nação sacerdotal. Todos aqueles que recebem do Espírito passam a fazer parte dessa nação sacerdotal. E aí Pedro vai confirmar sobre isso. Que nós somos o que? Nação santa, sacerdócio real, um reino de sacerdote. Tem algumas versões que falam reino de sacerdote. Lá em Apocalipse 5 também vai falar sobre isso. Digne ao Cordeiro que foi morto. E com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação. Fizeste dele um reino de sacerdotes e eles reinarão para sempre. Então, a partir de Atos 2, nasce uma nova nação sacerdotal e a gente passa a desempenhar a mesma função da nação sacerdotal antiga.
somos enxertados ali na oliveira de forma que as nações passam a ser alcançadas através de nós. Da mesma forma como os sacerdotes faziam o papel de mediação entre as tribos e Deus, a igreja hoje precisa fazer esse papel de mediação entre as nações e Deus. Apresentar a direção de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus para as nações. Então, quando você, novamente, entende o período das festas bíblicas, esses ciclos, você começa a entender propósito. Você começa a entender qual que é a obra da reconciliação que Paulo fala, que nós fomos chamados para sermos anunciadores da obra da reconciliação. Que é o quê? Reconciliar as pessoas com Deus. Papel de nação sacerdotal. E a gente consegue encaixar na linha do tempo, através das festas bíblicas, exatamente como surgiu esse propósito, como ele se desenrolou ao longo da história, quando nós recebemos essa nova missão e como ela deve se desenrolar. Então, celebrar festa bíblica é muito mais do que um cerimonial judaico. Quando a gente entende, a gente vê que não tem nada de judaísmo nisso. É Bíblia, é cristão, é espírito, é propósito espiritual, movimento profético. Você vê que tem tudo a ver. Mas durante tantos anos, o cristianismo viveu afastado de tudo isso, que hoje celebrar uma festa bíblica, tocar um shofar, ter uma menorá, era visto, hoje em dia bem menos, mas há 15 anos atrás, quando nós começamos a falar sobre tudo isso, era visto como algo judaizante. E aí quando você vê esse período, você vê que não tem nada de judaizante, é muito mais cristão do que judaico essa situação toda. Sobre esse período sacerdotal é coerente a gente olhar para Hebreus e ver que o escritor Hebreus está desassociando esse sacerdócio levítico exclusivo para Israel para um sacerdócio de Melquisedeque para um sacerdócio global. Que não depende de uma genealogia, não depende de uma linhagem genealógica para desempenhar uma função Por isso sacerdotal. vem a adoção do Espírito para esse sacerdócio que está desestabilizando, ou tirando de Levi e trazendo para os gentios, para a igreja. Exatamente. É coerente a gente dizer isso. E a Bíblia trata, porque a gente não tem tanto tempo, mas a Bíblia trata exatamente no Novo Testamento quando que existe essa mudança do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Melquisedeque. A Bíblia, quando você conhece a fundo a Torá, a lei, você tem toda uma base legal para você olhar para a morte de Yeshua no madeiro e falar exatamente aqui nesse momento em que a legitimidade espiritual do sacerdócio levítico acaba e começa o sacerdócio com Yeshua como sumo sacerdote. Existe um ponto específico ali aonde você vê a validade de que Hebreus vai falar de Yeshua entrando como sumo sacerdote no templo celestial de uma vez por todas para fazer o sacrifício único. Então, até nisso, a lei, ela te dá uma base espiritual para você fazer todo esse link e você conseguir a validade espiritual com base legal ali. Eduardo, por favor, né? Esse ciclo que você fez é extraordinário. Na vida de uma pessoa que está chegando hoje na igreja, então, por exemplo, a pessoa se entregou a vida para Jesus, e é a Páscoa, a vida daquela pessoa entregando a vida para Jesus. Aí ele deu 7 dias desprezado, é como se ele começasse a ter a consciência do pecado. Sim. Depois do tabernáculo, Shavuot, é ele começar a ser dirigido pelo Espírito Santo. Isso. Passar um período de 50 É porque assim, é porque existe uma... Eu queria assim, a gente entender a vida... Sim, você consegue descrever a caminhada cristã. A caminhada cristã da pessoa. Consegue. Então, a conversão dela seria a Pêssah, seria a Páscoa ali. Ela morre com o Messias e ressuscita com ele. Ok? Então, a caminhada cristã começa ali em Pêssah, na morte. Ela morre para o velho ego, isso, e aí ela passa a ter a nascer novamente ali, né? Ressuscita com ele. É estabelecida uma aliança ali, uma aliança que abre uma legalidade, porque a Bíblia fala que Yeshua morreu lá em João 3 e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir de Pêssah e Matzot,
a pessoa se aliança com Deus e ela recebe um direito, ela recebe uma possibilidade de ser feita filho. Ela é feita filha quando recebe do Espírito. O derramar do Espírito não necessariamente acontece junto com a conversão. E isso acaba sendo um estigma que às vezes a gente precisa conversar e meditar, né? A Cornélio, por exemplo, e a família de Cornélio, eles já eram considerados cristãos antes de receber do Espírito. Ao longo do livro de Atos, você vê pessoas se convertendo e ao mesmo tempo recebendo do Espírito. Mas não necessariamente o recebimento do Espírito acontece junto com o confessar. Então existe aqui uma separação. Mas na prática, se o derramar do Espírito acontece junto com a conversão, você já tem ali as 3 festas juntos. Mas o propósito geralmente é esse: se converte, morre para a velha natureza, ressuscita como Messias, recebe um direito, ser feito filho de Deus, ou seja, me abre uma possibilidade de receber do Espírito. Recebo do Espírito, sou feito filho, recebo um penhor da salvação. A partir do recebimento do Espírito, eu começo a ter uma ação interior. Deus começa a me mover, a dizer o que está certo e o que está errado. Que é o Shavuot lá, Pentecostes, recebido do Espírito. E aí esse agente, esse consolador que está em mim agora, começa a me mover, a transformar a minha vida. Eu começo a gerar fruto, eu começo a ter transformação. E começo a ter consciência do pecado, porque é nesse momento que eu recebo a lei e o Espírito. Então o Espírito aponta para a Bíblia e fala: olha, você está errando aqui. Isso estou em Pentecostes ali, em Shavuot. Até que chega um momento em que eu preciso me arrepender. Então Deus me desperta espiritualmente, me chama ao arrependimento. Teruá, Shofar. Busco no Senhor, me arrependo, Yom Kippur. Busco o arrependimento e o perdão do pecado. E a partir daí recebo a manifestação da glória de Deus na minha vida. Porque é a glória que vai fazer com que eu tenha essa transformação de vida. A Bíblia fala que todos nós fomos predestinados a nos adequarmos ao padrão instituído por Deus. Existe um padrão que a gente tem que seguir. Esse padrão ele só é alcançado de glória em glória, porque é a glória de Deus que vai transformar a minha natureza e vai fazer com que eu seja cada vez mais parecido com Deus. Então esse processo de reconhecimento, perdão e recebimento da glória, essa glória me transforma e faz com que todos os dias eu tenha que morrer e passar por todo esse processo para que cada vez mais nós venhamos a alcançar a estatura do varão perfeito, que é o fim daí, a nosso objetivo. Tabernacular e morar em nós, né? Ele morar em nós, a manifestação da glória de Deus em nossa vida. Nós como temos 5 festas aqui no caso. são Pessah, Matzot, Shavuot, Yom Kippur, Teruá e Sukkot. São 6. Porque a 7ª festa, a Bíblia fala que é o Shabat, que é o dia do descanso, que tem uma prefiguração antes da vinda do Messias, antes da humanidade, depois da humanidade. Shabat está ligado ao tempo do reino, né? Reino antes do pecado, reino depois do pecado, é esse tempo de descanso. Mas aí acaba sendo um assunto um pouco mais profundo e mais longo. Dentro desse contexto que o Robert colocou ali, então as festas vão acontecer a partir do Pessah até a chegada da terra. Isso, É isso? herdar a terra prometida. Então a gente sai de um período onde a gente não tem um governo, que está debaixo de um governo egípcio, Sim. até a transformação para assumir um governo numa terra que Deus nos prometeu. Sim. Então a gente sai de um período Herdar a terra sem um prometida. governo para exercer o nosso próprio governo sobre a gente mesmo. Exatamente. Quem querido? Qual o seu nome? Eduardo. Então, como a gente viu aqui, todas as festas ela tem esse apontamento histórico e profético. Sim. E tem o cumprimento profético de cada uma delas. Sim. E a gente vê, pela Bíblia, até como foi colocado aqui, o primeiro ciclo já se cumpriu, o segundo também. Esse terceiro período de festas aí, que também é conhecido como período da colheita dos últimos frutos, né? Ele vai marcar, ele culmina com o tabernáculo. Né? Então, o período de festa ele culmina com o tabernáculo. E assim, como que você vê a concretização profética de tabernáculo? Entendi a pergunta. É uma pergunta um pouco complexa,
porque a gente não tem como ter uma base específica para isso, por duas razões. Primeiro, porque a forma mais simples e lógica seria que Yeshua voltaria numa festa de tabernáculo. Porém, se não existe uma base, se ele não sabe, se a Bíblia não vai falar quando ele virá, supor que ele vem numa festa de tabernáculo é óbvio demais. Ok? E a gente tem uma outra base, né? O Yom Kippur, que é o dia do perdão, o propósito dele foi cumprido na morte de Yeshua, que aconteceu no dia de Pêssar. Por mais que o cumprimento da morte, do sacrifício único, entrada no Santo dos Santos, tenha se cumprido, ele aconteceu num outro dia que não foi, de fato, no 10º dia do 7º mês do ano. Então, por isso, eu não posso dizer que a vinda do Messias vai acontecer num dia de festa de tabernáculo. Sim, como também a gente não pode afirmar que não. Eu acredito que sim até. Sim, aí cabe a questão da interpretação de cada um. Sim, sim. Até por conta justamente dos cumprimentos proféticos, todos os cumprimentos das festas se voltando para a pessoa do Messias, né? Cada uma delas. Jesus, por exemplo, foi dito, nasceu em tabernáculo. Creio assim também. A Bíblia vai nos apontar aí, você deu outras referências. E também acredito que como o tabernáculo é o último período desse ciclo, aponta sim, a gente não sabe dia nem hora, a Bíblia diz isso, da volta de Jesus. Mas a festa de tabernáculo, inclusive, ela é uma festa fixa, mas o calendário ela muda de ano para ano. Por ser lunisolar, tem uma variação. De qualquer forma, você tem como prever qual é o dia da festa. Você conhecendo o ciclo das festas aí, você tem como, a gente não sabe o dia, mas a igreja tem como se localizar no tempo, nos acontecimentos e tudo mais. Assim, só a nível de aquilo que você colocou, cada um tem a sua interpretação, sim, né? Eu acho que a gente soma, o corpo vai, aquela questão do corpo, a visão do corpo, né, somando. Eu, assim, vejo a concretização de tabernáculo pleno mesmo em Apocalipse 21, o que você acha? Então, todo esse cumprimento, ele vai acontecer se no dia, segundo o nosso calendário aqui da festa de tabernáculo ou não, mas ele vai acontecer. O propósito espiritual, ele vai acontecer. Os propósitos proféticos das festas, eles acontecem sempre parcialmente. Eles aconteceram literalmente ali na vinda do povo de Israel. Tabernáculo, ele tem alguns apontamentos proféticos. A vinda do Messias já era um apontamento que se cumpriu. Então, parte da festa já se cumpriu na data. Então, pode ser que o restante aconteça na data, pode ser que não aconteça, mas, de fato, toda a descrição da festa, todo o apontamento profético, ele vai acontecer de forma literal. Quanto tempo isso vai durar? Não tem como saber, até porque se a gente analisar toda a descrição de Apocalipse ali, você tem ali talvez meses de cumprimento, entende? Meses, anos de cumprimento, dependendo da sua interpretação de Apocalipse. Então não vai ser num dia que tudo vai acontecer de uma vez só. Então assim, pode ser que comece de um jeito, comece de outro, mas a gente entra toda uma parte de escatologia e de associação com dor no parto, que uma contração ela não acontece tudo num dia, ela é algo gradativo. Então, quando entra nessa parte de escatologia ligada à festa bíblica, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado para não sermos oráculo ou que a gente lide muito com previsão de acontecimento. De fato, quando a Bíblia celebra, quando a Bíblia fala sobre celebração de Shavuot, em Atos 2, Yeshua falou assim, permaneçam em Jerusalém até que seja revestido do alto. Eles estavam reunidos para celebrar a festa. Eles não sabiam que ia descer o Espírito, eles não faziam ideia. Mas eles estavam celebrando a festa. Quando aconteceu, Pedro, inspirado pelo Espírito, fala, hoje está começando a se cumprir a festa. Eles não foram para cumprir, mas quando aconteceu, por eles terem entendimento, eles receberam o discernimento de que aquilo era o cumprimento. Então eu acho que é muito nessa linha. A importância de a gente conhecer para quando os sinais acontecerem, a gente se dá conta de falar, olha, isso que está acontecendo é cumprimento de não sei o quê. Não com uma medida de prever, mas sim de ter um entendimento quando
for acontecer. analisar diante das circunstâncias, dos acontecimentos, você consegue se localizar. Sim. As festas são alianças. Sim. Né? O pai, mas embora venha do pai para nós, torna-se um calendário humano. Então, por isso que a previsão é muito dentro disso que foi dito, a previsão, a gente não pode ter essa previsão, até porque precisamos ter um entendimento, embora venha do pai, mas planejada para um calendário humano. Sim, as coisas vão acontecer aqui, sem dúvida. Mas o calendário lá, A dinâmica temporal e espiritual é diferente da nossa. a gente não pode ter. Então, a gente não sabe como que vai haver essa sincronização, até porque a gente toca como base o próprio Gênesis 1. A Bíblia fala sobre o primeiro dia, segundo dia da criação, terceiro dia, ok. Mas aí os luminares foram criados no quarto dia. Como que eu defino o primeiro, segundo, terceiro dia se eu não tenho um sol, lua, estrela? Aí não foi criado. Então eu posso considerar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia da criação como dia? Se eu não tinha nem luminar para poder definir minha marcação de tempo? Então eu não tenho como ter uma definição de tempo quando eu olho pela perspectiva espiritual para fazer uma sincronização com o terreno. Entendo que fazer essa previsão é muito coerente, porém eu não posso me apegar a isso, porque nós estamos lidando com coisas espirituais. E não chega a ser uma previsão de tempo e de quando, mas de período. Sinais, né? Sinais. Eu acho que eu não tenho mais tempo, mas enfim, está à disposição aqui. Mas só assim, como que o judeu hoje, eles comemoram Isso que as festas. as festas? Na verdade, assim, uma grande dúvida nossa é a gente não ser Judaizante. judaizante, a gente continuar sendo o que a gente é, não quebrar o princípio de ser judaizante, mas Perfeito. qual é o limite nosso? Então, Nossa, vamos lá. O judeu faz isso, mas normalmente as igrejas evangélicas comemoram a Páscoa fazendo isso. Sim. Na verdade, fazendo Excelente isso. pergunta. Vamos lá. Existe a festa segundo a descrição bíblica e existe a festa segundo a descrição tradicional judaica. Vamos fazer uma apanhada. Pêssar e Matzot, o primeiro período festivo lá, duração de 8 dias, né? 1 mais 7. Eles não comem fermento nada durante esse período. A celebração de Pêssar deles, eles usam um prato chamado Keará, com vários elementos, onde eles contam uma história e eles vão traçando passo a passo da história. O uso do Keará e de toda essa descrição não tem origem bíblica, é algo tradicional. A descrição bíblica para o Pêssar é comer cordeiro, ervas amargas, pães sem fermento, suco de uva, sem liturgia. Os 7 dias, os 8 dias. O primeiro dia só. Primeiro dia. E nos outros dias não comer nada fermentado. Ok? A descrição bíblica é essa. Qualquer coisa além dessa refeição e de se abster de fermento faz parte da tradição judaica. Ah, mas na minha igreja é complicado fazer cordeiro, ervas amargas, pães sem fermento. Como que eu faço? Bom, a descrição bíblica é com cordeiro, papá. Não tenho como fazer? Faço uma ceia com pão sem fermento e suco de uva, porque a última ceia de Yeshua não era o jantar de Pêssar, ok? Era o jantar do dia da preparação, era um dia anterior. E aí você vê que já não tinha fermento naquela época. Então, se eu não posso fazer cordeiro, ervas amargas, pães sem fermento na minha congregação, faça uma ceia com o pão e o suco. Usa o texto de João 6,57, onde ele descreve muito bem ali a representação do pão, a representação do suco, a importância de ser participante do corpo e do sangue, da sujeição à aliança. Então você consegue usar desse jantar do dia da preparação para fazer toda essa explanação, ok? Os judeus já têm uma série de liturgias que não estão descritas na Bíblia. Shavuot, que é a festa dos pães fermentados, né? Eles não costumam ter nenhum rito. Eles geralmente comem o pão com fermento, mas não é uma festa tão relevante para eles. Eles geralmente vão para a sinagoga e celebram a entrega da Torá. Então eles fazem uma dança com o rolo da Torá e tal, celebra o recebimento da Torá. Não existe um rito bíblico para isso. O que a Bíblia descreve é apresentar os pães fermentados e comer diante de Deus ali esses pães. Terceiro período festivo, Yom Teruah, toque de shofar. O judeu toca não sei quantas vezes
tantas vezes por dia, os toques numa sequência específica. Não existe prescrição bíblica. A prescrição bíblica é apenas tocar no shofar. Yom Kippur, que é o do perdão da expiação, eles fazem jejum, que é de fato a prescrição bíblica. Se abster, fazer um jejum, eles tiram tudo, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que afligir a nossa alma, né? Que é uma associação jejum. 10 dias sem comer nada? Não, só o dia de Yom Kippur. Eles tocam no shofar num dia. Durante esses 10 dias, eles geralmente não celebram aniversário, não celebram casamento, é dia de luto. E aí depois, no dia de Yom Kippur, eles fazem 25 horas, né? Eles fazem o dia inteiro mais 1 hora. Mas, biblicamente, seria as 24 horas, um dia inteiro de jejum. Jejum de acordo com o que cada um quer fazer, né? Mas o propósito é o mesmo, né? Arrependimento e perdão de pecados. E aí tem tabernáculo. A festa do tabernáculo, eles celebram os 8 dias, principalmente o primeiro e o 8º. E aí, eles carregam ramos de palmeiras, frutos e apresentam como oferta movida diante de Deus e moram em cabanas por 7 dias. Bora mesmo? Sai da casa deles e bora Então, mesmo. em teoria sim, hoje em dia nem tanto, alguns só. Geralmente eles montam a cabana, fazem uma refeição dentro da cabana ali e não fazem mais. Então assim, tem gente que faz pela prescrição bíblica, mas aí tem um detalhe. De acordo com a Torá, essa prescrição de morar em cabana, Deus fala que é para o natural da terra. Ok? Então nós cristãos não costumamos habitar em cabana nesse período, porque não somos natural da terra. A Bíblia fala ali que essa prescrição de morar os 7 dias em cabana era para o natural da terra. Então não se encaixa para a gente, mas a gente faz a entrega dos frutos ali e celebra diante de Deus. O 8º dia, que era chamado de Rosh Hashanah, que seria o dia da grande salvação, eles geralmente faziam uma oferta de libação de água, iam até a fonte de Gion, lá em Jerusalém, uma nascente, e é nesse dia que Yeshua fala que ele seria a fonte da vida, né? Quem tem sede vem a mim e beba de graça da água da vida e tal. Então ele novamente usando da figura da festa para poder evangelizar, né? Para poder falar sobre ele. Então assim, os judeus celebram com uma série de ritos. Para nós o importante é os frutos e principalmente buscar a manifestação da glória de Deus na nossa vida sem esses ritos específicos. Então acaba que no livro eu trato muito sobre a questão bíblica. Eu não trato aqui como o judeu celebra a festa, porque para a gente não faz sentido. Então assim, se a gente se ater apenas ao que a Bíblia descreve da festa, está perfeito. Qualquer outra coisa além disso já entra numa questão de tradição, que é aquilo. Se a pessoa quiser fazer, ela faz. Não é proibido fazer, mas também não tem o propósito espiritual que a gente espera. Na Bíblia, que é estatuto perpétuo, tem todas essas? Tem tanto o que fazer. Sim. O bom é que, como é agrupado em 3 períodos festivos, você praticamente faz as 3 festas. Entende? Então você acaba juntando as duas, né? Lá na nossa igreja, pelo menos, a gente celebra todas elas nos dias, descrevendo separadamente. Mas para quem está começando, vamos começar assim: 3 períodos festivos. Num dia fala sobre Pesach e Matzot, que são 8 dias de festa, mas faz uma celebração trazendo o propósito ali. Qual é o propósito desse período? Libertação. Segundo período festivo, Shavuot, que é uma festa muito completa, né? Entrega da lei, derramamento do Espírito, celebra tudo ali, buscando isso no Senhor. Terceiro período festivo, pega tabernáculo e faz todo o apanhado, fala desde do despertamento ao chamado do arrependimento, e celebra o nascimento de Yeshua e a manifestação da glória de Deus. Então fazer 3 festas no ano é a base para você começar a inserir esse entendimento e fazer com que as pessoas tomem o gosto disso. Porque não adianta começar também botando um monte de coisa que às vezes as pessoas vão ter dificuldade de absorver, porque realmente é uma cultura muito diferente da É nossa. legal apresentar a festa, apresentar Jesus na festa. Sim. E a nossa vida na festa. Exatamente. Aí fechou. Exatamente. Você encontrar que, como você falou, uma janela que Deus separa bênçãos exclusivas. Sim. O resultado dessas 3 festas, sem a gente
gente entrar nela, na complexidade dela toda, porque vai deixar a cabeça de quem está começando agora Sim. sem entendimento, mas o resultado disso, Sim. que são as bênçãos, é que vai fazer com que eu espere. E é um processo. Eu quero entender mais do mais. E assim, como é uma celebração anual, todo ano você tem alguma coisa nova para falar sobre a festa. A gente já celebra há 15 anos e todo ano tem alguma novidade, tem alguma coisa nova para estar sendo ministrada. Então assim, a gente tem aí muitos anos à frente para poder detalhar, ano após ano, trazer um detalhe a mais sobre a festa. Maravilhoso.